Graça e paz, povo de Deus. Quero dizer para você que está em casa, você que está aqui hoje, quem não estava aqui ontem, ok, você precisa ouvir a palavra de ontem. Eu saí daqui extremamente impactado. Eu já vi Deus usar minha esposa, mas como ontem, jamais. Só vou ouvir as próximas que ele vai ministrar. E ontem eu saí daqui com a convicção de que se fosse só a palavra de ontem, já era suficiente para tudo que nós vamos fazer. O pastor Rubens, na mesma sintonia, ele disse, amor, qual foi a palavra que ele usou? Amor por vidas. Então a mesma sintonia ontem foi amor pelo perdido. E esse amor a Deus e o perdido, ele vai ser o sentido de todas as coisas. E vamos pegar a fé do pastor Feitosa e vocês vão sair daqui impactados. Aleluia. Irmãos, e eu quero dizer para vocês que, apesar dos anos, eu estou com a mesma animação de como eu comecei a minha primeira igreja. Aleluia. Aliás, um dos presentes que Deus me deu, Ele me deu muito ânimo. Eu sempre fui um homem fervoroso de espírito. Embora não era batizado do Espírito Santo, mas o Senhor me fez ser fervoroso. E como eu sou do estado do Piauí, que preguiçoso nasce morto, eu não tinha opção. Preguiçoso lá, então eu já nasci um homem trabalhador. É verdade. Mas meus irmãos, então, sempre motivado pelo amor de Deus e o amor perdido, Ele vai trazer toda estratégia, amém? E como eu sei que alguns de vós estão aqui, e ontem eu disse para vocês, vou repetir para aqueles que não vieram ontem, no altar da nova aliança Ágape, do lado direito de quem senta e o lado esquerdo de quem está em cima. Eu lembro do momento que eu escutei no Congresso de Missões, eu estou fazendo de novo. E eu tinha convicção de que Deus estava levantando uma geração nova para fazer aquilo que fizemos há 15 anos, ou eu não sei quando. E parte desses escolhidos é você que está hoje aqui. Aleluia. Então, você que está em casa, você vai acompanhar pelo YouTube. É de ontem, né, pastor? Obrigado, Valber. Você que não veio ontem, pode assistir no youtube.com Igreja Evangélica Nova Aliança. E é na Nova Aliança. Aleluia. Então vamos lá. Quem é que vai dizer meu tempo? Vocês vão ser complacentes como foram com a pastora Jesus ontem. Olha. Tomara ver dizer que meu tempo acabou. Olha. Ok. Eu quero saber. Apaga esse relógio aí, menino. Olha. Vamos lá, meus irmãos. E diga comigo, amor a Deus e amor aos perdidos. Quando Deus deu a visão da nova aliança, que nesse sistema de internet não dá para ver, mas essa mão que aparece, ela é escura e a do fundo é mais clara. Quando Deus me deu essa visão, foi no começo da nova aliança, e Ele disse, é a minha mão segurando a de vocês, mas também é a mão de vocês segurando outras pessoas. Então, uma mão de resgate, muita coisa que eu poderia dizer disso, mas saber que a motivação de plantar a igreja é o amor a Deus e amor ao perdido. Mas eu queria falar 3 lembretes para vocês que estão aqui. Então, você faz parte desse povo especial aqui. Primeiro, é só lhe lembrando, se você está aqui, é porque você quer servir a Deus em outros lugares, seja Brasil ou nações.
aqui, agora, sempre será a plataforma de lançamento para as nações da terra. Se você não serve na sua igreja local, você não serve para ser enviado. Diga comigo, Senhor, me ajuda. Então, quem não serve aqui, eu só estou relembrando que eu presumo dessa seleção que foi feita, que você já serve. Então, quem não serve aqui, não serve para ser enviado. Quem não serve, não serve. Quem não serve aqui, não serve. Se você serve na igreja local, você serve para ser enviado de outro lugar da terra. Então, desmistifique, tire da cabeça a ideia de que você só vai fazer algo para Deus quando sair daqui. Não. Aqui é o lugar de fazer, e espero que você esteja nessa perspectiva. Você está ocupado com alguma coisa na sua congregação, na sua igreja local. Você pode dizer amém? Sua formação, aqui nós temos gente aposentado, prontos para ser usado por Deus, e elas vão viver muito no nome de Jesus. Seus estudos, seu relacionamento, seu namoro e casamento. Eu orei por vocês, nós oramos por vocês no congresso, compreendendo que você, nesse processo de estudo, seja um curso superior ou um curso técnico, ou parte dos outros que já estão prontos para ser treinados e enviados, nesse processo, não tire o foco que você tem de servir a Jesus. Aleluia? Não tire. Então, quantos aqui tem menos de 18 anos? Levante a mão. Então, segure para dizer uma coisa para você. Segure. Primeiro, não namore com ninguém. Namore com Jesus e com os estudos. Olhe para os rapazes e as moças que estão perto aí. Está escutando? Ok? Obrigado. Está fechado aí. Não é tempo de namorar, irmãos. É tempo de orar, de ouvir a voz de Deus e santificar. Ok? Se você não pode casar daqui 2 anos e meio, nem comece a namorar. Terceira coisa que eu quero lembrar, ontem, uma hora Deus disse, saia. E eu saí pelo corredor, obedecendo o Valber, na lateral e olhando. Escute algo que eu vou lhe dizer. Trabalhar para Deus não garante que seremos protegidos de tentação. Não. Trabalhar para Deus não nos garante que estamos imunes a qualquer tipo de tentação. Não, trabalhar para Deus garante que nós seremos recompensados, galardoados, presenteados, que a presença dele vai estar conosco. Mas tire uma ideia imatura e infantil de que se eu estou trabalhando para Deus, a minha tentação que eu tive com mulher, com homem, ou de mentir, ou de roubar, vai passar. Não, você precisa trabalhar na sua libertação, na sua cura interior, porque trabalhar para Deus não protege a gente de tentação. Pelo contrário, o diabo vai tentar você mais porque ele sabe que você vai ser uma bomba na mão dele amanhã. Então cuide. Você tem luta nessa área? Não, eu vou trabalhar com Deus, para Deus, e essa tentação vai passar, essa tendência vai desaparecer. Não, irmãos, não é assim. Você vai cuidar disso e vai dizer, Jesus, eu te amo, e agora com a tua ajuda eu vou vencer essa luta, essa tendência, essa fraqueza, essa baixa estima, esse sentimento de inferioridade, essa depressão, e eu vou te servir. Está claro? Deixa eu lembrar outro lembrete. Pastor Júlio César diz assim: todos nós temos um propósito e uma missão para as nossas vidas. Para uma caminhada de sucesso, é necessário entender a diferença de ambos. Propósito é o caminho que te conduz ao seu destino. Missão é a chamada que te leva a trilhar este caminho. Propósito é o caminho que vai conduzir você para o destino. A missão é o seu chamado que vai levar você a trilhar nesse caminho. Então, alguns de vós aqui vão ter missões diferentes.
Você viu a beleza do pastor Rubens aqui no processo de plantar igrejas. Essa é uma missão. Você vai ver algumas coisas aqui. A sua missão de plantar igreja, de abrir uma igreja, talvez ela seja junto com alguém. Talvez ela seja iniciando um ministério infantil. Nós temos uma igreja Nova Aliança entre as muitas. A igreja Nova Aliança Estrela da Manhã. Tem alguém de lá? Estrela da Manhã. Pois é, amém. Quem começou foi uma senhora trabalhando com crianças, a Luza e o João. Começaram trabalhando com crianças. E parte daquelas crianças estão na igreja. E a partir daí, nasceu a igreja. Então, aqui você vai descobrir a sua missão, nesse propósito de fazer a obra de Deus. Deve ter ainda algumas coisas práticas. Nós sonhamos e oramos que vamos ter um cadastro de todos vocês acompanhando no decorrer dos anos. Alguns daqui a 2, 3, daqui a 1 ano. Outros já estão prontos agora. Mas daqui a 8, 9 anos. Um projeto. Porque Deus vai lhe abençoar nesse projeto. Para coisas que você vai fazer amanhã. Aleluia. O tema dessa palavra é implantação ou plantação de igreja? Plantação de igreja. Muito bem. Essa foi uma matéria que eu ensinei no seminário. De implantar. Às vezes de colocar dentro, mas é melhor de plantar. Nós vamos plantar. Vai nascer uma igreja. Ok? E como a gente está falando de igreja, eu vou tratar com algo bem simples para poder lhe ajudar aqui. A igreja, irmãos, é o conjunto de todas as pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador e seguem a Deus. É um conceito simples. O conjunto das pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador e seguem a Ele. Então, cada crente é uma igreja. Então, na igreja, na Bíblia, igreja não é o edifício. Então, esse prédio aqui, esse edifício, ele é um galpão, ele não é uma igreja. Embora a gente diz, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Então, igreja é a soma de 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador e querem seguir a Deus. Ok? Está claro aí? Tem 2 igrejas. Tem uma igreja de todos os crentes salvos em todo o mundo, do passado, do presente e do futuro. A gente chama ela de Igreja Universal, não é a do Ed Macedo, não. É a Igreja Universal de todos os crentes. Abra bem, meu filho, 1 Coríntios 1, 2. Aleluia, ovelhas do Marcos Paulo estão aqui. Amém. Vamos lá. 1 Coríntios 1, 2. Vamos lá, ler. A igreja de Deus. Vamos lá. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aleluia. Essa é a igreja mundial, universal. Ela está em todos os prédios com os mais variados nomes. Essa é a igreja mundial. Nós temos a igreja Assembleia de Deus, geral também, local. Temos a igreja Nova Aliança. E temos uma igreja local, um grupo de crentes em algum lugar. Então, que se reúne regularmente. Então, nós temos uma igreja local, como cada um de vós estão aqui. Quem fundou a igreja? O pastor abriu a reunião de hoje, mostrando como Jesus plantou, como a igreja nasceu. Jesus Cristo, ele pegou uma palavra emprestada do grego, que era eclésia, que era a reunião da liderança de uma cidade. Então, uma palavra não é uma palavra, Jesus não inventou ela. Jesus era uma palavra que já existia. E ele diz: a minha igreja
Então eles, a minha eclésia. Então, agora começa a eclésia de Jesus, não era a eclésia da cidade. E ele começa a lançar os fundamentos dela. E todas as vezes, quando é que nasce uma igreja? Quando pessoas dizem quem Jesus é para elas. Aí nasce a igreja. A igreja nasceu naquele dia. Jesus perguntou: quem diz as pessoas que eu sou? E o apóstolo Pedro começou a dizer, e ele disse: sim, mas você, quem eu sou para você? E a Bíblia diz que o Espírito Santo iluminou Pedro, e ele disse: tu és o Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele não falou em grego, possivelmente falou em aramaico, mas no grego que foi registrada, diz Iesu Cristo em UTU. Essas 5 palavras, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ela dá a sigla da palavra peixe. É por isso que parte das suas Bíblias tem um peixezinho, porque a igreja primitiva usou essa sigla durante muito tempo, e também porque a sigla peixe no grego dá Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E também porque onde tinha um cristão, ele fazia uma meia-lua, e se tivesse algum cristão, ele fazia outra meia-lua. Então ali nasceu a igreja, e Jesus diz o que é que ela vai ser. Ali nasceu a igreja mundial, que as portas do inferno não prevaleceriam, quer dizer, as portas do inferno não resistiriam à igreja, e a igreja tem resistido no decorrer dos séculos. E esse tempo, nós passamos um ataque no mundo ocidental, Europa, América, como nunca vivemos. Hoje nós temos gente pregando que não precisa ir para a igreja. Muita gente com a igreja em casa. E muita gente encontrando outro estilo de vida, esquecendo que quem criou a igreja foi Jesus. E a Bíblia diz, por várias razões, desse poder que há na união dos crentes. Lá em Hebreus 10, 25, a Bíblia diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que vocês veem o dia que se aproxima. Então, quem criou a igreja foi Jesus. Por isso, nada vai substituir a igreja. Amém? Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Porque vamos à igreja para adorá-lo. Mas a igreja não é só para adorar, para ter comunhão, é essencial. Então, depois de dizer muitas coisas aqui, muitos nomes que a Bíblia diz a respeito de igreja, não é? Então, nós fazemos parte da igreja universal. Quando no final do culto, o seu pastor diz assim, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre nós aqui e sobre toda a igreja de Deus em toda a terra. Nós estamos orando pela igreja universal, pela igreja que nós não sabemos quem é, mas nós estamos orando pela igreja em toda a terra. Isso é costume. Então, a igreja é um organismo, não é uma organização. Nós somos um organismo vivo, e nós somos um organismo que existimos prioritariamente para quem não está nele ainda. Nós estamos aqui nos preparando para alguém que ainda não chegou na igreja. Bom, não somos nós. Bom, é o Senhor que vai nos usar para trazer aqueles que ainda não chegaram na igreja. Amém? Então a Bíblia, no livro de Atos 8:1, Romanos 16, a igreja é chamada igreja de Deus, igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Nós somos chamados a casa de Deus, o rebanho de Deus. Muitos nomes para a igreja. Amém? A garantia e a certeza de que o decorrer dos séculos a igreja vai continuar vencendo é porque nós já temos 2000 anos que nenhum império, nenhum poder, nenhuma filosofia, nenhum sistema foi capaz de acabar e não vai acabar. Porque Jesus é o fundador e o que garante a igreja dele. Aleluia.
Então, essa missão que você está, nós estamos preparando missionários para cumprir a grande comissão. Vamos ler aqui comigo Mateus 28. E, gente, eu tenho coisa aqui, mas estão lá. Mateus 28, o 18, eu acho. Vamos lá? Essas são as últimas palavras nos evangelhos, mas elas não foram as últimas palavras de Jesus, não, tá bom, irmãos? Ok? Ela está no final dos evangelhos, mas as últimas palavras de Jesus está em Atos 1:8, tá bom? Vamos lá, vamos ler comigo o 18, 19 e o 20. Então, vamos lá? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Como é que Jesus conquistou isso? Morreu, ressuscitou, ok? Agora ele nos comissiona, quer dizer, eu recebi essa autoridade e eu vou agora passar para vocês. Toda a autoridade nos céus e na terra ele entregou a quem? A igreja. Diga, a igreja. Entregou a você e a mim. 19. Portanto, vamos lá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Irmãos, essa é a coisa mais extraordinária. São as palavras de Jesus à sua igreja, a nós. A sua igreja. Essa é a garantia de que nós estamos fazendo uma obra possível. Então diga comigo: eu vou fazer uma obra possível. Diga comigo: fazemos uma obra possível. Quando você viu o testemunho do pastor Rubens, mas como é que vai dar conta? Dá. Como é que vai começar uma igreja? E porque nós vamos cumprir a grande comissão de Jesus. A igreja existe para isso. Tudo que nós vamos fazer é para fazer o que Jesus disse. E eu podia dizer várias coisas aqui de ensinar. Do que é ensinar. O texto grego, a palavra grega é o ide fazer discípulos. O texto grego dá a ideia de indo e faça discípulos. É muito mais uma ação constante. Aqui nas traduções dá, portanto, vão e façam, como se fosse uma fazer. Não, ela é uma ação contínua. Indo é mais um gerúndio do que um particípio. Indo, e na medida que vocês vão caminhando, vocês vão fazendo isso em todas as culturas. Então eu quero caminhar com você aqui. Um homem que me abençoou muito, chamado, depois eu lembro o nome dele. Ele diz o seguinte: a melhor maneira de cumprir a grande comissão é plantar igrejas. Vamos repetir comigo? A melhor maneira de cumprir a grande comissão é plantar igrejas. Ok? E eu quero falar de um grupo de gente. Deixa eu dizer outra coisa para você. Por que é que nós estamos falando de plantação de igreja quando a maioria de vós nem vão para o campo ainda agora? Como é que está mandando você plantar a igreja? Olha aqui. Porque agora você já pode fazer isso. Parte das igrejas, a maioria das igrejas da Nova Aliança, hoje tem 115, 120 igrejas. Elas começaram com uma célula. E vocês aqui estão capacitados para começar uma igreja. Então nós estamos, de você pode. O pastor Rubens, de você vai nascer uma igreja. Nós temos uma senhora, irmã Lourdes. Ela hoje é obreira do Renascer Feminino.
ela já ajudou a começar 5 igrejas na casa dela. Ela ajudou a começar o Bananal, ela ajudou a começar Ribeirãozinho, ela ajudou a começar João Lisboa, ela ajudou a começar Betel. Tem outra, eu sei que foi 5. 5 igrejas, aquela mulher começou ajudando. Então olha aqui para mim, todos vocês podem hoje ajudar a plantar uma igreja. Você pode dizer amém? Diga amém. Senhor, escuta aí, eles estão acreditando, olha. Então, plantar a igreja, e lembre que igreja aqui, nós somos igreja em célula. Célula é um modelo. Uma igreja em célula é um grupo pequeno o suficiente para não ter ninguém desassistido. E a soma dos grupos de célula torna a igreja grande o suficiente para impactar uma cidade. Então, aleluia, a igreja em célula tem 5 pessoas. O aniversário, se está doente, você sabe. Se brigou, se é casado, brigou, você sabe que brigou. Aquele grupo é assistido, fortalecido. Se tem uma tentação, liga para o líder, confessa. Então, é uma igreja onde os mandamentos mútuos, confessai uns aos outros, chorai uns com os outros, consolar, ele vai acontecer ali. A célula é uma igreja pequena que precisa crescer. E para continuar com os mesmos valores da célula, nós temos que ter vários líderes que vão ajudar nisso. Eu podia citar várias coisas aqui para você. Como é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. O pastor Rubens citou aqui de como ele começou com ação social. Eu citei para você como é que o João e a Lusa começaram ali. Muitas igrejas, elas começaram com uma ação pequena. E dali ela vai crescendo. Claro, você não vai começar uma igreja num lugar crendo que rapidamente ela vai virar uma igreja grande. Depende. Então, uma das coisas que você precisa é saber que Deus vai dar a estratégia para quando começar uma reunião maior. Mas uma casa, ali é uma igreja. A gente diz, o líder de célula é o primeiro pastor. Ali é uma igreja em miniatura. Claro que, talvez quando eu esteja falando em igreja, esteja falando num salão, vai chegar. Mas nós estamos falando em igreja que nasce nos mais variados locais. E depois ela vai precisar congregar em algum lugar. Está claro isso? Vamos caminhar. Um grupo de gente, na média de 416 pessoas. 436 pessoas. Latino-americanos na maioria deles. Em 2014. Eles se juntaram para conversar sobre igreja, missionários, líderes emergentes, de 20 denominações, de várias denominações e de 20 cidades do Brasil. Como plantar igreja, como começar uma igreja. E eles discutiram muitas coisas. E eles lançaram 5, achei relevante isso, importante trazer aqui. 5 coisas que precisam estar na nossa mente. Você viu ontem o pastor Eli falando dos 8 povos, dos 8 grupos do Brasil menos alcançados. Então ele diz o seguinte, esse grupo, o desafio mais urgente que a gente encara hoje é fazer discípulos da próxima geração. Então o desafio para nós plantarmos uma igreja é discipular essa próxima geração. Eu estava olhando para esses homens aqui, o grupo que adorou é dessa congregação, é? Quero orar por vocês depois, junto com o pastor de vocês. Muito bem. Essa geração aqui. Agora já contei, eu falei dos meninos, como é que eu vou citar as histórias? Vamos lá. Não, eu vou pegar lá da Ágape. Olha. Que pastor, vamos lá. Eu vou citar alguns exemplos.
Aí a Ohana não veio com a calça rasgada dela não, né? Mas ela tem umas calças rasgadas. A primeira calça rasgada dela, quem deu foi o irmão dela. Eu quase fico louco. Meu filho, tu deu esse dinheiro numa calça, nessa calça. Chegou lá em casa o Judas, começou a ganhar dinheiro e deu uma calça rasgada, me lembro até hoje. Cara! Irmãos, você não vai me ver um coroa e o Feitosa de calça rasgada. Oi? Só se for acidente. O Valber, o dinheiro dele estava pouco, ele rasgou a dele, cortou a dele. Você nota que foi cortado para estar na moda. Então, acho que ele comprou uma mais barata e resolveu rasgar para ficar igual as caras. Meus filhos, eu sou de uma geração que uma pessoa não usava roupa rasgada, era sinônimo de desleixo, de muita pobreza, era uma vergonha. Nunca. A minha vida, de um certo momento, foi muito difícil, muito pobre. E eu lembro do dia que choveu no Tocantins e minha mãe lavou meu guarda-roupa todo naquele dia, que era 4 camisas. Aí, e aí como é que eu ia para o culto? E eu nunca faltei culto, nunca. Eu tinha um entendimento que se eu não fosse para o culto, não ia ter culto, graças a Deus. E eu disse, mãe, eu vou para o culto. E ela disse, meu filho, como? Não tem roupa enxuta. Não tinha roupa. A blusinha que tinha, não tinha como ir para o culto. E ela disse, meu filho, aí eu peguei uma camisa, era de botão como essa, não era de manga, mas era rasgada daqui até aqui. Não era partida, mas era rasgada. E eu digo, mãe, só tem essa camisa só, meu filho. Eu digo, mãe, pois eu vou para o culto. Meu filho, como você vai com a camisa rasgada? Se fosse hoje, mas ele só rasga as calças, né? Mas eu vi camisa também. Mas como eu sou forte, eu disse, mãe, eu já sei. Deixa o culto terminar, eu vou lá, sento nos últimos bancos. E antes do culto terminar, eu dou uma ré e saio. E assim eu fui para o culto. E cultuei, deu certo. Cheguei, já tinha começado. Antes, na última oração, eu dei uma ré. Mas eu quero dizer para você, nunca a gente é de roupa rasgada. O que é que eu quero dizer para você? Tem uma geração que ela não entende, ela vai usar a calça rasgada de boa. Isso não vai, de boa também já é uma palavra de vocês, né? Tudo de boa, pastor. Não tem, pastor. Não tem. O que é, meu filho? Não tem um menino, não tem aquele negócio? Não tem a conversa que ele tem com o senhor? Não tem? Tem. Olha. Nós, eu e o Feitosa, nós precisamos preparar você para alcançar essa próxima geração. Ok? Nós somos aqueles que vamos fazer com que você se levante. Não é a... Eu digo, ó, Hana, olha a roupa da tua mãe, tu tá andando com essa roupa nua. Meu genro não deixa a menina andar nua. Pai, eu não sou igual. Claro, é uma geração diferente. Uma crente não mostrava as pernas como mostra a de vocês mostrava não, gente. Mas hoje é tranquilo, ninguém se escandaliza. A primeira coisa de plantar a igreja, olha aqui, é que nós estamos plantando uma igreja para uma geração da frente, não para a nossa. Amém? Uma geração da frente. Quem tem cabelo pintado de azul ou de vermelho? Tem algum? Mas já pintou? Ali. Irmão, se isso fosse há 30 anos atrás, a gente dizia que isso era maconheira, doida. Como é que vai pintar o cabelo de azul, irmãos? Diga comigo, eu vou plantar uma igreja para a próxima geração. Então nós vamos dar resposta, irmãos, que para mim não faz sentido. Então, agora imagina eu coroão, com cabelão, andando igual o Vob anda. O Vob compra um tênis e não tira a etiqueta de novo não. Quem usa essa loucura? Eu digo, por que, Valber? Não sei para que serve, mas não usa, não tira. Irmãos, é a próxima geração.
e um monte de negócio aqui, né? Um homem, um coroa da Nova Aliança entrou em crise porque a menina de 15 anos queria botar um pincel aqui. E ele entrou numa crise. Eu digo, criatura, não perde essa menina por causa desse buraco aí. Ela não usa na orelha. Um moço deixa a menina usar. Eu digo, bota, deixa ela usar e ora para ela pegar uma gripe forte. Mas tu não vai perder para essa menina, moço. Tu já está na igreja, quer espantar a menina? Irmão, o que é que tem um ferrinho aqui? Não sei se ela gripou, não sei se ela orou. Mas diga, vou plantar uma igreja para a próxima geração. Esse negócio de pintar a igreja de preto, porque esse preto, irmão, só serve para tirar foto. Tem outra porcaria, outra coisa. Não serve para mais nada. Mas, irmão, agora, se não pintar de preto, a galera não vem. Bota lá de preto. E uma igreja Nova Aliança aqui, Imperatriz. Eu cheguei lá, apagaram as luzes. E uma luzinha bem... Eu digo, o que é isso? Apagou tudo. Breu, aquele breu. Eu digo, o que? Eu digo, é uma boate. Lá na Ágape. Começou a piscar de novo esses dias. Eu digo, Jesus... Que gacha de piscar, pra que piscar, aqui não é boate. Deixa lá. Na hora que a música é forte, a luz, para ajudar o som. Eu digo, deixa aí, não é para mim mesmo esse negócio, vamos lá. E os velhos vão aguentando. Irmãos, e eu disse assim, é verdade. Não, vão aguentando. Irmãos, e eu olhei assim, eu digo, meu filho, por que a luz não apaga? Esse pastor lá na água também não apaga? Eu digo, não, meu filho, lá apaga a luz, mas tem uma luzona forte na porta, nas luzes lá, nas paredes todas tem luz, e lá na frente tem um baita de um jogo de luz, puxando a atenção das pessoas para adoração. Lá não fica nesse breu não, acende a luz. Quem vai passar aqui acha que aqui todo mundo está doido. Porque minha esposa levou um dia alguém lá para a Ágape. E a mulher nunca tinha entrado numa igreja de crente, nunca. Aceitou Jesus, reconfirmou. Quando terminou o culto, ela disse, eita pastor, pastora, que show bom, hein? No dia que a Nova Aliança Esperança foi inaugurada, esse último tempo, digamos, se aquela mulher tivesse aqui, ela dizia, aqui que é show. Meus irmãos, nós temos que abrir uma igreja para a próxima geração, ok? Não é para nós. Na Nova Aliança nós já começamos com cadeira. Mas tem igreja, nós somos numa igreja, fazer um velório, banco. Até na Covid foi ruim. Irmão, para nós fazer uma reunião, você aproveita as cadeiras, os crentes levam para casa. De vez em quando encontra um lugar que fica na casa dos crentes, tem cadeira na Nova Aliança. Eu digo, criatura, isso não é daqui. Banco eles não iam carregar. Mas olha aqui, diga comigo, vamos plantar uma igreja para a próxima geração. Ok? Pensar nisso, ela não é para nós. Não é para nós. Sabe por que esses ar-condicionados, irmãos? Não tinha 30 anos atrás. É para que alguém sinta bem desse lugar e possa adorar a Deus. Então eles chegaram a essa primeira conclusão. Em terceiro lugar, e por isso eles pensaram o seguinte. Um grupo de pessoas que são de favela em São Paulo, eles começaram a plantar a igreja com serviço social. Então eles ensinam instrumento. Mas o líder diz logo, olha, você vai aprender a tocar violão. E nós vamos ensinar a Bíblia e Jesus. Vamos ensinar a Bíblia e falar de Jesus aqui. Aí um grupo desses plantadores de igreja disseram, mas você está fazendo bem, tentando uma permuta, uma negociação. Ele disse, não. Eu estou dizendo para eles não se sentirem enganados. Amanhã, quando eles estiverem aprendendo violão, outras coisas, mas eles vão saber que aqui nós queremos é falar de Jesus. Então, eles estão preparando essa próxima geração para conhecer o Senhor. Crianças que vão aprendendo, para amanhã eles estarem conduzindo a vida da igreja. Então, vamos falar para os jovens logo, que eles estão ali com um programa, mas que a razão disso é Jesus. Um
uma reunião na sua universidade, na sua escola, no seu trabalho, você vai falando de Jesus. Segundo lugar, devemos aprender a seguir aquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, irmãos, revela que a igreja primitiva, ela estava empenhada em cumprir a grande comissão. Então, a igreja foi perseguida, a igreja tinha luta interna, a primeira geração de seguidores de Jesus fez discípulos fiéis, e devemos seguir o jeito, a eclesiologia bíblica da igreja primitiva, não o método. O método muda, mas o princípio de ensinar as pessoas é imprescindível. Deixa eu caminhar aqui. Não precisamos de novas expressões de igreja que enfatiza que todos são parte do ministério. Nós precisamos de gente que com naturalidade viva a simplicidade do evangelho. Em quarto lugar, aleluia, os cristãos devem colaborar uns com os outros para impactar o mundo. Pastora Maria, que já foi missionário fora, pastora Joana, vai ser pastora, tem mais alguém aqui, Johanna e Johan. Os missionários de todas as denominações, quando eles estão fora, estão unidos. Esquece que um é tradicional, que o outro é pentecostal. São unidos. Nesse desafio de plantar a igreja, nós vamos ser unidos com outros para impactar o mundo. Aleluia, como Jesus nos ensinou. Em quinto lugar, irmãos, a igreja precisa, acima de tudo, se unificar no corpo de Cristo, sabendo que temos métodos diferentes, mas que estamos trabalhando para o mesmo Senhor. Há um pacto das igrejas de Lausanne, que eu não vou citar aqui, mas o desejo é para que o mundo creia. Aleluia, para que o mundo creia. Então, irmãos, deixa eu compartilhar algumas experiências então aqui. Meu tempo está acabando? Já acabou. Olha aqui, irmãos, algumas experiências de plantar a igreja. Então você, mesmo antes de ir, vai estar envolvido em alguma plantação de igreja. Eu queria citar alguns exemplos claros. O homem que mais me ensinou a plantar a igreja, numa frase muito simples, ele se chama Pastor Valdir, ele é um pastor da Quadrangular, lá na Avenida Norte, não sei se ainda está, no Recife. E ele disse assim para mim: todo lugar onde tem gente para encher um bar, tem gente para encher uma igreja, basta trabalhar. Se tem gente para encher um bar, se tem gente para ir para Beira Rio, se tem gente para encher uma academia, se tem gente para ir para vadiar no shopping, se tem gente também para abrirmos uma igreja. Aleluia. Então vamos lá. Alguns exemplos nossos, você viu do pastor Rubens, mas os exemplos da pastora Fátima, quando ela foi para o lago, há 26, 27 anos atrás. Ela trabalhou 5 anos para ganhar a primeira alma para Jesus. Já pensou? Uma luta, uma resistência, um lugar muito idólatra. Eu podia lhe dizer como foi o primeiro culto no Lago São Domingo. Como o sistema nosso de fazer culto era botar uma mesinha, botava as cadeiras e começava a cantar uns hinos, lia a Bíblia, pregava, orava. Quando botaram as cadeiras, uma cobra, interior, uma cobra chegou. Engancha as cadeiras, mata a cobra. Bota as cadeiras de novo, todo mundo senta, começa a cantar. Aparece uma outra cobra. Mata a cobra. Arruma as cadeiras de novo. Lá para o meio do culto, aparece a terceira cobra. Irmãos, isso era espiritual. As pessoas disseram: Deus me livre, esses crentes são do diabo, 3 cobras no culto. Você vai saber que você vai ter lutas espirituais. Ok? Que vai ter lutas espirituais. Você vai ter lutas espirituais, mas porque você está fazendo algo que é de Deus. Olha o que hoje é a pastora Fátima. Diga comigo: meu Deus é Deus de pequenos começos. Diga: meu Deus não despreza os pequenos começos. Aleluia. Por favor, tudo que nasce grande não é normal.
A pastora Maria Saboia vai dizer como plantou a igreja em Moçambique. Amém? Não sei nem o assunto que ela vai falar, mas já está dito um pouco. Pastor Chances no Uruguai. Quando nós fomos enviá-lo para o Uruguai, eu levei ao meu pastor José Rodrigues. E ele disse para ele, durante um ano, não ganhe nada, só jejum e ore. E eu digo, gente. E durante um ano, uma luta terrível. Ganhamos uma pessoa para Jesus, um homem. E ele foi para outra igreja. Meu pastor estava certo. Mas hoje tem uma igreja grande naquele lugar, com 150 pessoas, naquela cidade. O culto de homens agora, o governador da província aceitou Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Lá. Se você for para a aldeia de índios, como o pai do pastor David foi, como o pastor David e a pastora Diana, como o Denis e a Oli, e como outros missionários, cada um vai ter uma estratégia. Uma estratégia. Deus vai dar uma estratégia, um jeito. Se você ama a Deus e ama pessoas, Ele vai dizer como fazer. Aleluia. Ele vai dizer como fazer. Irmãos, eu plantei igreja sem querer. Eu não queria, nunca sonhei, nunca planejei, nunca imaginei eu deixando a igreja em que eu era e começando a Nova Aliança. Eu fui empurrado, graças a Deus. Então, a Nova Aliança não nasceu de um planejamento estratégico meu, ela não nasceu de um sonho meu, não. Meu sonho era agradar a Deus. E quando o avivamento chegou, nós vamos começar a igreja. E como diz a minha esposa, vamos entregar agora para quem? Olha, irmãos, por discípulos. Mas olha, não, esse ministério não começou de um planejamento estratégico. Mas eu quero lhe falar como eu plantei algumas igrejas. Primeiro, eu ajudei muita gente a plantar a igreja, mas eu nunca fui, só a Nova Aliança, é claro, mas eu não fui para um lugar eu começar a plantar. Eu ajudei muita gente. Então eu fui missionário solteiro no sertão Agreste de Pernambuco. Esse local que eu fui era muito pequenininho e tinha um templozinho maior com as paredes levantadas sem coberta. Então eu fui para aquele lugar, era na média 5, 6 pessoas, comigo 7. E eu trabalhava o dia inteiro, o final de semana inteiro, convidando. Chegava lá, ninguém. Mas escute aí, diga, Deus é Deus dos pequenos começos. Ele não despreza os pequenos começos. Nesse lugar, Deus viu a minha intensidade, a minha vontade. E eu acho que um dia que eu estava meio desanimado, eu não sabia como ouvir a voz de Deus, mas eu ouvi. Pregue como se fosse uma multidão, porque um dia você pregará para uma multidão. Diga amém. Os anos demoraram muitos anos, mas aquilo aconteceu. Lá era um lugar muito simples. Nunca conversei tanto. Minha namorada noiva longe. Escrevi muitas cartas para Deus. E naquele lugar o diabo me visitou. Eu deitado e a luz de fora, como se fosse esse telão, iluminava. E uma sombra entrou. Eu me arrepiei todo. E eu dei a ordem que aquele demônio fosse embora daquele lugar. Lá tinha muita pouca água. Então quando eu enfiava, os irmãos guardavam água para eu tomar banho durante a semana. Quando eu enfiava 1 litro para jogar no corpo, vinha 2 rãs. Mas graças a Deus que tinha água. O culto era muito informal. Eu estou pregando aqui, uma irmã tira a sandália de lá para cá e vem. Eu digo, gente, ela vai me bater. Ela tinha uma barata por cima das minhas costas, aquela. Por que ela não falou?
Ela achou que a barata escutava. E eu digo, ela vai me bater, vai me bater, vai me bater. Com a sandália. Matei, pastor. Me lembro do morcego. Me lembro de muita coisa naquele lugar. Ali eu não tinha muita noção. Peguei 9 espécies de vermes. O médico do Recife, quando viu meus exames, disse: se o médico americano olhar para isso aqui, ele duvida que uma só pessoa tem um zoológico dentro dela. Não era porque eu era missionário, irmãos. É porque não tinha o recurso. Porque as férias, meu pastor liberava para ir para lá. Eu sei que eu ajudei. Eu lembro de todas as estratégias erradas que eu fiz naquela igreja, porque eu estava recomeçando ela. Eu, querendo uma identificaçãozinha com a cultura, trouxe uns hinos em forró. Meu amigo, para quê? A irmã disse: pastor, eu dançava quando era do mundo. Pastor, isso é forró. Eu digo: não pode deixar aí. Eu achava que um ritmo que eles viviam estava completamente errado, enganado eu. Eu nunca tinha sido do mundo, eu achava aquilo bonito, achava uma coisa contextualizada, como o rock está na igreja hoje. Deus vai lhe dar as estratégias. Aleluia. Mas eu quero encerrar. Tem muita coisa, mas para dizer aqui, talvez a experiência mais forte de ajudar, eu tinha 23 anos, uma cidade chamada Surubim, também do Agreste de Pernambuco. Tinha uma missionária que tinha um templozinho construído que os irmãos americanos tinham feito. E ela tinha na média de 12 pessoas com ela. E foram 5 pessoas para fazer um trabalho de evangelização de porta em porta durante 15 dias. A gente vestiu uma camisa para poder ir de casa em casa fazendo um censo. E o censo era uma oportunidade de oferecer estudo bíblico na casa das pessoas. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa cantar em língua que eu nunca nem tinha visto. Um deles era meio pentecostal. Era 3 rapazes e 2 moças. Tudo que nós íamos fazer, porque a igreja estava plantada, mas não tinha ninguém praticamente. Era só uma moça missionária, uma solteira. Que é uma coisa que não se faz mais hoje. Quando for enviar para algum lugar, envia mais de um. A pastora Maria vai contar as experiências, como a igreja plantou alguns lugares enviando equipes. E, irmãos, fomos na praça. Um tocava violão e cantava, muitos jovens, para ver se chegava alguém perto de nós. Não chegava ninguém. Fomos na rádio da cidade anunciar que nós tínhamos uma série de pregações na igreja batista. O prédio era da igreja católica, o bispo mandou tirar nosso aviso. Nós não tínhamos dinheiro para alugar um carro de som. E orando, indo de casa em casa, oferecendo estudo bíblico. E tinha uma feira em Pernambuco, lá. A cidade de Pernambuco quase todas têm feira. Final de semana vem gente de tudo quanto é de cidade comprar, vender. E nós pedimos a Deus uma estratégia, porque nós íamos ganhar pessoas para Jesus. Ensaiamos a peça A Mulher Adúltera. E tinha uma menina da equipe, tinha uma menina que chorava bem e era boa atriz. Ensaiamos, e chegando naquela mesma praça, que a gente tocava e ninguém chegava perto. Empurramos ela: sai, sua rapariga, sua prostituta. Todo mundo correu, cheio, para perto da gente. Calma. É um teatro. Alcançamos, e aí dissemos que a gente era e convidamos para o culto. Mas ainda continuava sem avisar para a cidade. Descobrimos lá com as crianças que tinha um corinho assim: pare, eu vou falar ali do que Cristo fez por mim. Pare, eu vou calar ali do que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me prendeu. Agora vive meu coração. Pare. Achamos aquilo lá. Digo: vamos sábado para a feira. Vamos. Combinamos. Fizemos mais placa. Vestimos a mesma camisa. E caminhamos. 1, 2, 3. Pare, eu vou falar. Se importe não, que esse negócio é meu. Olha,
Pare. Arruma esse negócio, pastor. O pastor não pode nem pregar aqui, ó. Pare. As pessoas se assustavam. Nós somos a igreja tal e tal e tal. Estamos convidando você para tal lugar. Caminhava lá para outro lugar da feira. Pare, todo mundo olhar para nós. Nós somos a igreja. Meus filhos, em 15 dias, 64 pessoas aceitaram Jesus. Para a glória de Deus. Aquela igreja nunca mais foi a mesma. Eu lembro que uma pessoa achando que nós éramos bons, meu Deus, cada enrascada. A mulher marcou um estudo bíblico com a gerente do Banco do Brasil, hiper católica. Me lembro o nome dela. Chegamos na casa da mulher, a mulher toda armada, mas ela recebeu por causa de uma influência de uma pessoa. E eu disse, com o evangelhozinho de João, fazendo estudo bíblico, eu digo: a senhora tem Bíblia? Ela disse: tenho, é católica. Pois pegue ela. Quando aquela mulher trouxe aquele enorme, que nós fomos lendo o versículo, na Bíblia dela, os olhos dela se espantavam, porque era a mesma palavra de Deus. Eu lembro, não sei se Dona Conceição aceitou Jesus, mas eu sei que nós podemos levar o evangelho. Fomos fazer uma visita numa casa de manhã e batemos, e a mulher: não, quero não. Quando foi de tarde, o dono da casa morreu. No outro dia nós voltamos. No velório nós estávamos lá, desavorados. Mas, meus irmãos, era Deus trabalhando. Nós tínhamos que, não falamos, não, mas fomos educados. Era na mesma rua da igreja. E dessas pessoas tem pastores hoje. Olha aqui para mim. A igreja do Senhor não precisa de dinheiro, ela precisa do poder do Espírito Santo para fazer a obra. Aleluia. Você pode dizer amém? Se você tem o Espírito Santo e Deus tem a você, Ele vai lhe dar estratégia. Basta ser criativo. Nós podemos falar a noite inteira das experiências de grandes homens de Deus nas nações e no Brasil, que Deus lhe deu criatividade, porque o Espírito Santo de Deus é criativo, e Ele vai lhe ajudar a plantar uma igreja com tanta facilidade que você vai se espantar. Diga comigo: eu já posso hoje. Diga: eu já posso hoje. Você vai ajudar alguém, você vai ajudar alguém, para a glória de Deus. Aleluia. Já passei 15 minutos do meu tempo, e eu quero dizer para vocês que tem uma alegria nos céus pelas nossas vidas. Aleluia. Tem uma alegria no céu. Começou uma onda nova para a glória de Deus. Abra sua mão aí, eu quero orar por você. Doce Espírito de Deus, Senhor, bom é o Senhor. E eu quero declarar que o mesmo Espírito que usou Filipe ali em Samaria, que multidões, que os sinais que acompanharam Filipe, os sinais que vão acompanhar os teus filhos, Senhor, esteja com eles. Demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, ó Pai de amor, em nome de Jesus. A tua palavra sendo ensinada, Jesus Cristo sendo introduzido como Senhor e Salvador. Jesus, eu quero te dizer que eu mesmo e nós os mais velhos estaremos surpreendidos pelo que o Senhor vai fazer através de todos que estão aqui, daqueles que estão adorando conosco via internet. Muito obrigado, porque fazemos uma obra possível. E a melhor maneira de cumprir a grande comissão é plantar novas igrejas para louvor e glória do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo: amando ao Senhor, amando os perdidos, plantando igreja.